Queridos, que alegria, depois de uma semana, estarmos aqui na presença de Deus para nos confraternizar no amor do Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite, você sabia? Ele está aqui recebendo o meu e o seu louvor, a nossa adoração. Eu gostaria de convidar você nesta hora a abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Quantos acharam? Só 3 pessoas acharam. Mais alguém achou aí? Então já está aumentando. Quantos acharam? Ainda está, pelo menos 5 já acharam. Diz assim Isaías 43, versículo 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Aleluia. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Deus te criou para Ele. Olha que privilégio. Deus criou você para a glória dEle. Deus criou você para a glória dEle. Você é criado por Ele, para a glória dEle. Ainda Romanos, capítulo 11. Versículo 36. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Será que você poderia ficar em pé um minuto mais nessa noite? E aí onde você está, erguer suas mãos, feche teus olhos, comece a vislumbrar a presença do nosso Deus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Será que você pode glorificá-lo aí no seu lugar? Dar a ele a glória nesta noite. Tu é a glória, Senhor. Tua é a glória para sempre, meu amado Deus. Glórias para sempre a Ti, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus tão grande como Tu, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor para Ti hoje eternamente. Aleluias, aleluias. Pode aplaudi-lo, dando glórias a Ele. Glórias ao nosso Deus. Glórias ao que vive para sempre. Glórias, aleluias, aleluias. Glórias, pode tomar seu lugar. Firmados em Cristo, este é o tema deste ano de 2026. Firmados em Cristo, vivendo o Evangelho de Cristo todos os dias. Como Paulo, ele escreveu para a igreja em Colossos, capítulo 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, querida igreja, nós vivemos uma época marcada pela crise de identidade. Nunca se falou tanto sobre encontrar-se. Eu preciso me encontrar.
Nunca se falou tanto em descobrir sua verdade. E no entanto, nunca houve uma geração tão ansiosa e confusa ao mesmo tempo como essa que nós estamos vivendo. O mundo, preste atenção nisso, o mundo nos diz que somos o que sentimos. O mundo diz que somos o que nós compramos. O mundo diz que nós somos o que os outros dizem de nós. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos oferece um alicerce inabalável. Ela responde a pergunta fundamental: por que é que eu existo? Talvez você já deve ter pensado nisso. Por que será que eu existo? E a resposta não está em nós olharmos para dentro de nós, mas para cima. Nós existimos para a glória de Deus. É o que a palavra nos fala. A nossa origem, em primeiro lugar eu gostaria de dizer isso. A nossa origem, ela define o nosso propósito. Pode dizer isso comigo? A minha origem define o meu propósito. Pode passar, Sara, o primeiro ponto aí. Acabamos de ler em Isaías: a todos os que são chamados pelo meu nome, Isaías 43:7, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e os fiz. Primeiro passo para você entender quem você é. O primeiro passo para nós entendermos quem nós somos é entendermos de onde viemos. Antes de você querer saber quem é você, de onde você veio, você precisa primeiro entender de onde nós viemos pelo prisma da palavra de Deus. A Bíblia, amados irmãos, ela é muito enfática em dizer para mim e para você que nós não somos fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Você e eu, nós não somos o fruto de uma loteria. Biologicamente falando, claro. Nem de um acidente cósmico, como alguns querem dizer. Nós não somos. Nós temos um lugar de onde nós viemos. Nós temos alguém que nos criou. Nós somos de alguém, de um Criador. Quando um artista, ele começa a pintar um quadro, ou um engenheiro, por exemplo, começa a projetar ali algo, uma máquina, eles fazem com um propósito aqui na sua mente. Eles começam a desenhar com um propósito na sua mente. Mas eu quero dizer a você que se Deus, conforme a palavra de Deus nos fala, se Ele te formou, Deus Ele fez você e eu com uma intenção bem clara, bem correta. Tentar ser feliz fora do propósito de Deus não dá certo. Imagine só um avião que foi criado pela mão dos homens, apenas uma ilustração aqui. E ele tentar, um enorme de um jato, tentar rodar em uma estrada, em uma avenida. E ele fica rodando por esta avenida, para cima e para baixo. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o avião não foi feito para andar em rodovias.
não foi feito para andar em ruas e estradas, o avião foi feito para voar. Esse é o propósito dele. Ele foi projetado para outra coisa. Se ele permanecer ali, andando para cima e para baixo pelas ruas, o que não certamente seria muito difícil convivermos no caótico trânsito das cidades com essas grandes naves, ele nunca experimentaria a liberdade para a qual ele foi projetado, que é o céu. Mas se fomos criados com esse propósito específico de glorificar ao Criador, nós precisamos entender que a glória não é algo que nós damos a Ele de vez em quando. Você não dá glórias a Deus ou glórias ao Senhor de vez em quando, não. Não é assim que funciona. Mais do que entender a nossa origem, como eu iniciei aqui nesta noite falando, é preciso compreendermos a extensão desse domínio. Eu queria falar em segundo lugar sobre o ciclo da nossa existência. Tudo começa e termina em Deus. Diga comigo, tudo começa e termina em Deus. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo aqui, ele resume toda a teologia da vida numa única frase. Esse texto funciona como uma bússola para a nossa existência. Viver para ele. Você e eu, nós somos criados para vivermos para Deus. Sabe o que significa? Que Deus, que Ele é o centro de todas as coisas. Se a nossa vida fosse um filme, certamente Deus não seria o coadjuvante para ajudar você a realizar seus sonhos. Ele é o protagonista. E eu e você, nós fomos criados para participarmos da história de Deus. Consegue imaginar quando Deus criou Adão, primeiro homem? Eu fico pensando que Deus, de fato, sendo Ele Deus, Todo-Poderoso, sendo Ele alguém que ninguém o criou, Deus não foi criado por ninguém. Deus, Ele é. Deus, Ele sempre existiu. Às vezes eu fico pensando nessas questões que são questões difíceis de nós, naturais, humanos, entendermos, mas eu fico pensando, uau, ninguém criou Deus. Não teve alguém acima dele que o criou. Não, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre existiu. E a partir dele a nossa história começou. E Ele não desejou permanecer sozinho. Isso é que mais me impacta, é que Deus, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, não havia criado nada ainda. Ele pensou, eu vou criar algo fantástico para alguém fantástico. Note que Deus, se você entender isso, você vai ver que Deus não criou a terra somente para Ele, mas Ele criou a terra para alguém que Ele colocaria na terra, desfrutar da terra, que somos nós, os seres humanos. Deus criou todas as coisas. Deus cria então os animais, Deus cria as belezas naturais, Deus cria o universo, Deus cria os astros, Deus cria a água, Deus cria o ar, Deus cria os peixes, os grandes peixes. E tudo isso que Ele criava, a Bíblia diz que Ele via e achava bom. Mas Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A partir de agora eu não estarei mais sozinho.
A partir de agora eu vou criar um filho, um ser como eu, aonde eu vou me relacionar com ele. Deus cria o homem para se relacionar com ele. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha ao jardim do Éden para ali se encontrar com o ser que ele criou, o homem. Eu estou enfatizando isso para que você entenda o quanto você e eu somos importantes. Como Deus nos ama. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Deus criou você com um propósito. Para glorificar a Ele. E desse homem, todos os homens, todos os seres humanos, depois de Eva, Adão e Eva, todos eles vieram do mesmo Deus, do mesmo amor, da mesma fonte. Porque dele, por ele, porque dele é o início, é a origem, nossos talentos, nosso fôlego de vida, tudo veio dele. Por ele, esse é o meio. Nós não vivemos por nossa força, não, mas pela sua graça. Você vive pela graça diária de Deus sobre a sua vida. Essa semana nós estivemos em Joinville comemorando o aniversário do nosso pai, 90 anos. Eu estava ali olhando para aquele homem, meu pai, que eu amo tanto, e vendo a graça e a bondade de Deus pela vida dele. Um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem pecador. Eu sei que, como eu e você, mas eu quero enfatizar as características marcantes na vida dele. Um homem debaixo da graça, da misericórdia, do amor, que criou a família, os seus filhos, nos caminhos do Senhor. Um homem que talvez 17, 18 dias antes do seu aniversário precisou fazer o velório do seu filho, de um de seus filhos. Alguém que ele dizia: Senhor, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de, um dia que o Senhor quiser me levar, me leve primeiro do que um dos meus filhos. E Deus é soberano, não permitiu que assim fosse. Mas ali eu encontrei ele, um homem de 90 anos, firme, forte. Um homem que é um modelo, um exemplo para mim, para minha família e certamente para todos que vivem à sua volta. Um homem que aprendeu na sua história a honrar e glorificar a Deus por tudo que ele é. E certamente esse é o que ele nos deixou como família. As bases mais importantes da nossa história, deixadas por ele, que vale na nossa vida, é nós glorificarmos a Deus acima de todas as coisas. Como é bom vivermos assim, sabendo que um dia nós vamos voltar para os braços do Pai, sabendo que um dia nós vamos retornar para Ele, nós vamos estar frente a frente da glória, da presença desse Deus, poder abraçá-lo. Mas enquanto nós vivemos a vida que Ele nos deu, nós procuramos focalizar, procuramos direcionar a nossa vida, o nosso foco de vida para o centro, por Ele. E para Ele é o fim, o objetivo final da nossa jornada é dar glória a Deus. O objetivo final da sua jornada é glorificar o nome do seu Deus. Por isso Paulo diz, para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, que bênção. Se Deus é o centro de tudo, então isso precisa mudar a forma como eu, como você, como nós tratamos o nosso próximo.
as pessoas que estão à nossa volta, como eu me porto, como eu me conduzo quando as luzes se apagam. Isso nos leva a entender, o que eu quero falar em terceiro lugar, que glorificar a Deus é viver corretamente. Se você quer ter uma vida que glorifica a Deus, então você precisa viver com integridade. Ser íntegro em todas as coisas. Frequentemente nós pensamos que glorificar a Deus acontece apenas dentro de um culto no templo, quando nós cantamos hinos de louvores a Deus. Mas a glória de Deus se manifesta na vida comum também, no seu dia a dia, lá na sua casa, no seu quarto, na cozinha, na sala da sua casa, na rua, no seu trabalho. A glória de Deus também se manifesta ali. A glória de Deus não é só para um cenário religioso, vamos dizer desta forma. A nossa adoração tem que ser uma adoração além da música, além dos louvores. Glorificamos a Deus quando nós somos honestos, por exemplo. Quando você é honesto, você está glorificando a Deus. Porque você está no meio de onde existem pessoas corruptas. E é ali no meio de pessoas corruptas que você vai ser honesto e vai glorificar ao teu Deus. Glorificamos ao nosso Deus quando nós amamos a nossa família com paciência. Você está glorificando a Deus. Sabe, irmãos, o mundo não lê a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê você. O mundo lê a mim. O mundo lê a vida de cada crente. E eu acho que hoje, mais do que nunca, o mundo está olhando para nós assim. Mais do que nunca, o mundo hoje está fazendo uma leitura dos verdadeiros cristãos. O nosso caráter é o outdoor da glória de Deus na terra. O seu caráter está estampado como um grande outdoor da glória de Deus na terra. É um momento importante de nós corrigirmos o foco. Não buscamos ser boas pessoas. Tem muita gente que está procurando, que tem buscado ser uma boa pessoa para ser salvo. Para eu me salvar no último dia, eu preciso ser uma boa pessoa. Conosco não funciona assim, preste atenção nisso. Porque nós temos que viver corretamente, porque nós já fomos salvos. Você não tem que viver corretamente para se salvar. Você tem que viver corretamente porque você já foi salvo. Posso ouvir um amém? Nós já fomos salvos. E por isso nós queremos que o nome do nosso Pai seja honrado através de nós. Esse ano de 2026 é um ano de melhorias, é um ano de reforma, é um ano de restauração. E é um ano em que você precisa viver para a glória de Deus. Nas suas atitudes, nas suas escolhas, nos seus sonhos, nos seus desejos. Tudo para a glória de Deus. E eu quero concluir e aplicar isso para as nossas vidas. A glória de Deus, ela não é um fardo que nós carregamos, mas a glória de Deus, ela é a liberdade que nós recebemos. Quando nós paramos de tentar viver para nossa própria glória, que é passageira e pesada, nós encontramos descanso. Quando você decide viver para a glória de Deus, você vive uma vida tranquila. A sua vida ganha sentido quando você entende que você foi criado para a glória de Deus. Nenhuma dor é
sem propósito. Nenhum trabalho é insignificante, mas tudo é para a glória de Deus. E quando você entende isso, você descobre que você não precisa mais da aprovação do mundo. Você não precisa mais da aprovação das pessoas à sua volta, quando você descobre para que você foi criado, para quem você foi criado, por que você foi criado. Quando você descobre isso, você não precisa mais ser aprovado pelas pessoas, pelo mundo, porque você já tem a aprovação de Jesus Cristo sobre você. Você já tem a aprovação dele na sua vida. Você tem a convicção. E você não vai correr o perigo de falhar no critério do mundo, porque você está procurando obedecer e ser fiel ao critério de Cristo que te criou. Ele é o nosso modelo maior. A igreja, ela impacta. Ela tem o papel e o poder de impactar o lugar onde ela está, na cidade onde ela está. Uma comunidade que vive para a glória de Deus, ela não é uma comunidade que busca poder político ou status. Não. A igreja, ela busca servir. A igreja, ela busca amar as pessoas. A igreja, ela busca transformar a cidade, porque ela entendeu o seu propósito. Ela entendeu que ela foi chamada, ela foi criada para o louvor e a glória de Deus. Ela foi criada para que todos vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus através da igreja. Amado irmão, hoje Deus te faz um convite. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Hoje Deus te convida a fazer um alinhamento, alinhar o seu coração ao propósito dele. E eu sei que o Espírito Santo pode nos ajudar a isso. Eu sei que o Espírito Santo, ele pode conduzir você a alinhar o seu coração ao seu propósito. Pare de correr a partir dessa noite atrás de ventos e comece a viver para aquilo que é eterno. Comece a viver para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, toda a sua decisão precisa ser para a glória dele. Vai comprar um carro, precisa ser para a glória de Deus. Vai comprar uma casa tão sonhada, precisa ser para a glória de Deus. Vai tomar qualquer decisão, por mais insignificante que possa parecer, tome para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.